se você olhar o livro do nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo lá, o tomo 2 do Apocalipse, ele também, agora eu me lembrei, ele faz essa afirmação. A maior repreensão foi justamente a igreja de Sardes. Apesar de terem 6 versículos, só perde para a de Esmirna. O conteúdo dela é um conteúdo muito forte e muito atual. E eu creio que esta noite é uma noite pastoral, é uma noite episcopal. Então eu queria que você estivesse com os seus ouvidos espirituais e os seus olhos, a sua atenção para aquilo que Deus estará falando nesta noite. Deus estará falando com você, mas também estará falando comigo. A palavra de Deus é assim, ela instrui, ela corta para os dois lados, tanto para as ovelhas, quanto para o portador do querigma, da pregação da palavra. Então, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, pela capacidade que o Espírito e a disposição, porque sem Ele aqui, eu não teria a mínima condição de estar aqui, nem sequer no primeiro degrau. É a graça de Deus quem faz isso através da minha vida, e eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, pela paciência. Sempre quando eu estou estudando, vira e mexe, eu paro um pouquinho, vou lá e comento com ela. E às vezes ela está com alguns afazeres e eu simplesmente vou lá e mobilizo ela. É porque é a palavra de Deus, quando vem, é algo maravilhoso. E eu quero agradecer a Deus pela vida dela, que é uma mulher de Deus, é uma mulher que é sábia. E que Deus continue te dando essa sabedoria. A forma como você tem conduzido os programas de rádio juntamente com a nossa Bispa Nacional é algo precioso e maravilhoso. Eu sou testemunha ocular disso. Quero agradecer a Deus também pela vida do meu Bispo Nacional, juntamente com a sua esposa, após o nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo, nossa liderança, a quem estamos submetidos. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso apóstolo que está nos assistindo. Todos os esboços, tudo que você ouve aqui, sempre passa antes pelo apóstolo, passa pelo anjo da igreja. Então, quando você recebe algum ensinamento dos bispos, é porque ele já fez a sua análise, fez as suas observações, e eu glorifico a Deus pela sua vida, apóstolo, por esse zelo, por esse carinho. Mas a minha gratidão principal é por você estar aqui, você exerceu o seu direito cívico, você exerceu a sua cidadania, muitos vieram diretamente da votação para estarem aqui, e eu tenho certeza que Deus honrará as expectativas do teu coração, porque você veio aqui para ouvir a voz dele e ele vai falar ao teu coração, amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Que o Espírito de Deus agora traga o perfeito entendimento da sua graça no que concerne ao Apocalipse. Vamos orar ao Pai? Espírito de Deus, oh Abba Pai, é momento, Senhor, do pão ser servido. Nós estamos todos à mesa. E agora o pão da vida será repartido. É a palavra, é o Cristo que deixa de ser agora, neste exato momento, o Logos, mas também é o Rema. Que esta palavra venha trazer mudança de comportamento. Que esta palavra venha trazer a orientação de que nós precisamos, ó Pai, para termos uma vida digna da vocação pelo qual o Senhor delegou para nós. Não podemos fugir do nosso chamado. Fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis. E o teu Espírito nos capacitou, através da unção, através da fé. Hoje nós somos novas criaturas, porque a palavra foi escrita nos nossos corações.
Por isso, Senhor, que ela venha com força, com intensidade, Pai, e nos apeguemos às verdades eternas, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Bispo Químio. Pedras vivas do Senhor, cartas escritas pelo Deus vivente, aqueles que foram salvos pela graça do Pai, aqueles que foram conhecidos pelo Senhor de antemão, cujos nomes estão arrolados nos céus. É com você que eu estou falando. É com você que não pode ter o seu nome apagado do livro da vida. É com você que irá perseverar até o fim. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminá-la. Ele nos levará inculpáveis diante de Deus, por causa do seu sangue. Ele nos lavou, nos regenerou, saímos das trevas para um reino de luz, saímos de uma pobreza espiritual para uma realidade graciosa, que é a graça de Deus, é a fé, é o reino. As cartas do Apocalipse dirigidas à igreja, às igrejas da Ásia Menor, hoje Turquia, foram escritas para a igreja de Cristo de todos os tempos. Não podemos limitar o Apocalipse ao passado somente ou ao futuro. Não podemos ter somente uma visão preterista ou futurista. Devemos ter uma visão espiritual eclética. Ele é um livro, o Apocalipse, encorajador para todos os cristãos, em todos os tempos, de todos os lugares. Então, o número 7 não é portador somente de um valor numérico, mas também de valor simbólico. 7 significa perfeição, totalidade, significa completo, pleno. Por esta razão, não podemos ter uma visão cartesiana do livro do Apocalipse. Precisamos vê-la de forma holística. Aprenderemos com a igreja de Sardes que não podemos viver de aparências, religiosamente, frivolidade da letra. Não podemos ser zumbis espirituais, me perdoe a expressão e a forma acadêmica, vivendo de aparências. Cristo exorta a sua igreja, ele estimula a sua noiva, ele a motiva a viver uma fé viva, a manter o fogo da graça de Deus, sabe, no seu coração. Na lei de Moisés, e eu quero que você saiba que sempre quando olhamos para o antigo pacto, nós vemos a sombra do que vivemos hoje. Na antiga lei mosaica, o fogo do altar não poderia jamais ser apagado. Assim também é esta comunhão, esta intimidade, este amor de Deus, o primeiro amor, precisa estar continuamente ardendo em nossos corações. Então, vamos ver um contexto breve, histórico de Sardes, para que você entenda algumas terminologias que estão no livro do Apocalipse. Por quê? Muitos, isso especialmente, aqueles ministérios que misturam os dois pactos, lei com graça, quando eles se debruçam diante de determinadas passagens, não têm a revelação da graça de Deus para ensinar aquilo que o texto quer dizer. Esquecem do espírito que está por detrás da letra. A letra tão somente ela faz o que? Ela mata, mas o espírito ele vivifica. Então, algumas expressões que nós vamos discorrer ao longo do livro do Apocalipse e que eu vou chamar a sua atenção e você vai entender. A cidade de Sardes
ela tem, quando Cristo traz esta carta, a igreja de Sardes, ela traz uma linguagem que Cristo usa, que era de conhecimento da igreja, daquela comunidade, em razão da história de Sardes, a respeito da sua frivolidade espiritual. Sardes foi uma cidade que teve muita glória no passado. Foi a capital de Lídia no século 7 a.C. Viveu seu tempo áureo nos dias do rei Creso. Adoravam Artemis, eu só vou citar a principal aqui, no caso Artemis, para os romanos Diana, deusa da natureza e da fertilidade. Era uma cidade muito rica, por quê? Porque ela tinha um rio que fluía pela cidade e havia muito ouro às margens daquele rio. Ou seja, era fácil a garimpagem de ouro, a extração de ouro. Logo, ela era muito famosa. Então, ela estava situada no alto de uma colina, totalmente fortificada. Ela sentia-se imbatível, inexpugnável. Ela era totalmente amuralhada, cercada de precipícios perigosos, não podia ser escalada. O melhor alpinista que fosse, não conseguiria escalar as muralhas de Sardes. Então, os soldados que estavam lá, os seus habitantes, eles estavam, muito tranquilos, seguros de si. Eles pensavam que jamais cairiam nas mãos de adversários. E realmente a cidade nunca foi invadida no confronto direto. Mas os habitantes com isto se tornaram orgulhosos, arrogantes, autoconfiantes. Em uma época, em 529 a.C., Ciro, rei da Pérsia, hoje atual Irã, cercou a cidade por 14 dias, porque Creso quis afrontar Ciro. E ela ficou sitiada por 14 dias, e quando os soldados estavam dormindo, de noite, guarde esta simbologia. Guarde isto na sua mente, porque você vai entender algumas palavras que Jesus estava falando. Ele penetrou com o seu exército por uma única brecha, um único buraco na muralha. Lembra do cavalo de Troia? Só que ao invés deles irem através de um cavalo, eles penetraram sorrateiramente à noite, quando os soldados estavam, dormindo, não estavam vigilantes, e eles simplesmente penetraram sorrateiramente o único lugar vulnerável e dominaram a cidade de Sardes. E não foi somente com Ciro. Antíoco Epifânio também invadiu a cidade e a dominou da mesma forma. Tudo isso por causa do quê? Da sua arrogância, da falta de vigilância. Por isso os membros desta igreja entenderam claramente o que Jesus estava dizendo quando ele disse: vigiai, sede vigilante, eu virei como um ladrão. Então você vai passar a entender agora essas palavras de Jesus. Ele diz, versículo 1 do Apocalipse, capítulo 3: ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz. Ou seja, ali estava o verbo, o logos, a palavra, o portador da autoridade, porque ele é a autoridade em si mesmo. Aquele que tem todo o poder. Do latim, dominus, do grego, o pantocrator, eu gosto dessa expressão. Do hebraico, o El Shaddai. Tudo isso aponta para quem? Para a divindade de um único Deus. Estas coisas diz aquele que tem.
Ele não está se referindo, estas coisas dizem. Ele não fala, ele está falando no singular. Estas coisas diz, ou seja, alguém está dizendo que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Somente ele tem a autonomia para se dirigir ao anjo da igreja, a quem ele estabeleceu como um responsável em termos humanos de vigiar, ensinar e pastorear a sua igreja. Somente Jesus tem nas suas mãos o quê? O controle, a autonomia. E qual é a função da igreja? A igreja, como corpo de Cristo, como sua noiva, tem que evidenciar a presença de Deus através do seu testemunho aqui. Nós precisamos ser portadores e reprodutores da presença do Deus vivo, porque ele não está morto, ele está vivo. Ele anda no meio dos 7 castiçais, ele fala, ele olha, então ele está vivo. Então ele tem, quando a palavra diz, aquele que tem os 7 Espíritos, ou seja, ele tem sob a sua mão poderosa a guarda dos pastores e da sua igreja. Efésios 3:10, a função da igreja é reproduzir o conhecimento da palavra. Todos nós estamos aqui para pregarmos as insondáveis riquezas do Evangelho de Cristo Jesus, a sua graça. Ele diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, não é no futuro, é agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, volta ao versículo 1 de Apocalipse 3, Joás. Sim, ele diz, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Ou seja, Sardes era famosa por causa da sua riqueza, por causa do seu rio, onde a garimpagem de ouro era algo feito em abundância. Ela tinha nome de quem vive, mas ela estava o quê? Morta. E aqui, presta bem atenção, Jesus não está falando da segunda morte, que nós já aprendemos aqui com o nosso apóstolo. A segunda morte é a morte espiritual, é o inferno. Isto aqui não é segunda morte. Ele está falando de pessoas que não dão frutos. Ele está falando de pessoas que vivem de religiosidade. Ele está falando de pessoas que não transmitem a presença de Deus, que não transmitem a vida que Deus doou para elas, porque elas mesmas não fazem uso desta vida, deste zoe de Deus, que Ele depositou em nossas vidas. Então, Jesus, Ele é onisciente. Ele sabe, Ele conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro de tudo que diz respeito à igreja, ao pastor e às ovelhas. Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Versículo 2, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Não adianta ocultar nada diante de Deus. Deus nos conhece por dentro e por fora. Não há como fugir. Ele nos conhece verdadeiramente. Por isso, a igreja de Sardes estava vivendo de aparência. Estava ostentando uma coisa que no seu interior ela não tinha vida. Ela estava morta. E uma igreja morta é uma igreja que não tem
ação no reino espiritual, ela não avança. Há igrejas que têm programas, que têm um monte de atrativos, existem vários, nichos de marketing, de divulgação, para que atraia-se o povo, quando na verdade o que atrai primeiramente a ovelha de Jesus é isso aqui, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera em nós o que? O avivamento. Nós vamos ver isso aqui depois. Mas na verdade, apesar de todos os seus programas, apesar, de todas as suas atividades, só tem uma casca. Tem o esqueleto, mas não tem alma. Tem uma casca, mas não tem o cerne, não tem conteúdo, não tem expressão, não tem representatividade no mundo espiritual. Pode ter perante a sociedade, mas diante de Deus tem nome de quem está vivo, mas está morta. Então a Sardes estava vivendo o quê? De aparência. Ela ostentava uma falsa reputação de vida espiritual. Existe sim, amados, ouça, existe sim a possibilidade de uma pessoa viver espiritualmente falando de aparências, mas está morta diante de Deus. A hipocrisia é um declínio lamentável e ela é decorrente da religiosidade. A origem da hipocrisia está no sono espiritual, no entorpecimento. Em tudo o que eles faziam não havia amor, não havia vida, e sim uma mera aparência, uma mera religiosidade, fruto da letra e não do espírito da letra. Mateus 23, 27, Jesus ele fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. E olha, a palavra de Jesus foi muito dura para aqueles líderes religiosos. Por quê, bispo? Se um judeu tocasse em um cadáver, ele era considerado imundo. Se um judeu tivesse qualquer contato com um cadáver, ele era considerado imundo. O que Jesus estava falando? Vocês são mortos espirituais. Jesus estava duramente falando com os líderes religiosos. Versículo 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E aí, quero trazer uma observação para você. Por que Jesus estava falando isso? Era a prática daqueles dias pintar de cal os sepulcros para torná-los mais atraentes. E assim, mais facilmente serem vistos e reconhecidos, até mesmo para que eles não pisassem, para não se contaminarem. Jesus simplesmente desmascara o contrassenso entre observar formalmente as prescrições cerimoniais, o legalismo, frente à perversão interior, da qual participavam também os fariseus, com extrema ganância e legalismo. Jesus condenou os fariseus, que com a sua exterioridade, sua justiça aparente, impressionava os que enxergavam somente o quê? A carcaça. Mas a Deus, que olhava o interior, não tinha valor nenhum. Eles estavam simplesmente o quê? Com um conteúdo podre, infeccioso, de morte, de decomposição. Então, amados, a preocupação com o exterior encoberta algo que está lá dentro.
Minha esposa sempre conversa comigo. Existem pessoas que são tão rigorosas em algumas posições que elas assumem que, na verdade, elas estão escondendo algo lá dentro. Elas estão falando de si mesmas. Então, muitas pessoas aparentemente vivem uma vida espiritual madura, mas na sua realidade estão ocultando atitudes erradas. Logo, a conduta delas é viver de religiosidade. Vem à igreja regularmente, mas é um dever religioso. O culto não é algo que é feito porque aqui dentro há fogo, há amor, há desejo. A pessoa dá o seu culto a Deus porque a letra diz que ela tem que fazer. Mas ela não se deixa abraçar pelo espírito da palavra. Então o que acontece? Elas vêm religiosamente. Às vezes há irmãos que somem da igreja, assim, do nada, somem. E de repente voltam. E aí quando você vai abraçá-los, oh meu amado, graça e paz, tudo bem? Já paguei meu dízimo. Como se nós estivéssemos interessados nisso. O que nós queremos é te abraçar. Te dar um abraço. E aí, como é que você está? Tudo bem? Estamos aqui para te ajudar. Que bom que você está de volta. Mas há pessoas que a primeira coisa que elas falam é: eu já paguei meu dízimo. Não aprendeu isso aqui. Aprendeu lá fora. Não aprendeu aqui nesse ambiente. Aqui nós não vigiamos ninguém com o intuito de dominar, de exercer domínio. Mas nós, quando estamos observando alguém, é porque estamos cobrindo de oração, é porque queremos participar das agrúrias, queremos estar juntos. Queremos participar também dos momentos de desafio. Toda segunda-feira vem pessoas no primeiro banco. Minha esposa, às vezes, ela nem consegue anotar os pedidos de oração. Olha, bispo, ora por mim, estou passando por uma situação dessa, olha, sabe? E a gente faz isso com amor. Aqui, quando nós estamos aqui no altar, quando viemos à casa do Pai, não é mais um culto na agenda. Estamos aqui porque amamos. Amamos a Deus, mas também amamos você e queremos estar juntos e misturados. Desculpe a expressão acadêmica. Isto é igreja. Diz um antigo pregador que uma vez a igreja dele, sabe, pastor Astolfo, você que gosta dessas parábolas, digamos assim, e o pastor notou que a igreja dele estava como a igreja de Sardes, morta espiritualmente. E ele decidiu fazer um culto fúnebre daquela igreja. Pô, bispo, que história é essa que o senhor está falando? Calma aí. E aí ele marcou a data para o domingo seguinte. Amados, a igreja estava abarrotada, lotada. Até aquelas pessoas que tinham sumido da igreja reapareceram. Estava todo mundo lá. Uau. E ele pegou um caixão, colocou no meio da igreja. E ele falou, terminou a palavra, tudo mais, acabou de pregar, e ele falou, olha, agora todos vocês não saiam sem antes se despedir do defunto. E estava lá o caixão bonito, maravilhoso. E havia algumas pessoas que passavam por aquele caixão, olhavam lá para dentro, não estavam nem aí. Mas haviam pessoas que passavam, olhavam para dentro daquele conteúdo e caíam de joelhos e se arrependiam de choro. Sabe o que é que estava dentro do caixão? Um espelho. Às vezes, nós estamos tão preocupados em olhar o irmão do lado que nós não olhamos para cá, para dentro. E o que Jesus, afinal de contas, quer com este sermão, bispo? Ele quer que você receba um avivamento, aqueles que estão em uma situação em que carecem, sabe, de sentir
aquela alegria em Deus. Mas existem pessoas que estão aqui, que estão sendo orientadas por Deus para ver aquele irmão que está lá fora e trazer ele, não pelas orelhas, mas no colo. Nós temos muitas pessoas que não é só que saíram daqui, estão desviadas do Evangelho, não de Deus. Não tem como se separar, apartar-se de Deus. E nós precisamos trazer essas pessoas de volta, porque o lugar delas sempre vai estar guardado. Assim como o seu lugar é o seu lugar, o lugar delas é o lugar delas. Então, o que o Senhor quer trazer com este sermão? Vigilância. Vigie, não dê brecha. Selo espiritual com amor. Ele quer que nós estejamos atentos, que nós não durmamos espiritualmente. Então, Colossenses 2:16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, ou de festa, de dia de festa, ou lua nova, ou sábados 17. Porque tudo isto tem sido sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuadas, sem motivo algum, olha lá, na sua mente carnal. 19. E não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sexualidade. Legalismo. Os instrumentos da lei mosaica, não adianta você jejuar para matar a sua carne. Deus, quando olha para você, Ele te vê morto ao pecado. O que você tem que fazer é andar no Espírito. Você tem que ter comunhão com Deus através da palavra. Você tem que ter uma vida de oração. Você não pode estar ausente dos cultos, porque estamos aqui. Quem dá o crescimento, aqueles que estão ligados na videira, é Deus. E aí sim, você vai andando de glória em glória. E aí você prevalece sobre alguma fraqueza moral. Você prevalece sobre a tua carne, porque o justo tem que andar pela fé. E as pessoas se valem de instrumentos da lei mosaica para tentar dominar algo que nunca vão conseguir. Não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo já está dizendo. Então, amados, qual é o estímulo? A igreja de Sardes estava no piloto automático, amado. Vamos deixar a coisa andando do jeito que está. Tá indo tudo bem, então vamos lá. Vamos tocar o barco. Que isso, amado? Não é assim, não. De forma alguma. Quem está no controle das nossas vidas é Jesus. Então, qual é o estímulo dele? O avivamento da graça de Deus. Apocalipse 3:2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado integrais as tuas obras na presença do meu Deus. O que Jesus estava fazendo? Ele estava estimulando a sua noiva a um despertar espiritual, a não baixar a sua guarda. Por isso é que Jesus ele fala, sê vigilante. Lembra como Sardes foi conquistada? De noite. Uma brecha. Ou seja, a comunidade de Sardes estava entendendo muito bem o que Jesus estava falando. E Jesus estava falando ali, não é no sentido de, olha, seja vigilante, porque senão, quando eu voltar, você vai ficar. Não é isso que ele está falando. Ele está usando uma linguagem familiar à igreja, à comunidade de Sardes. Então, existe a observância, existe o cuidado de você e eu entendermos o conceito, o contexto histórico. Se você não entender o contexto histórico,
da palavra, você vai começar a gerar o quê? Heresia. O crente perde a salvação, apaga o nome do livro da vida. Isto é heresia. Então, precisamos olhar o contexto histórico. Aqui, quando você é ensinado por Deus, há todo um cuidado na elaboração do sermão. O cuidado com a hermenêutica, com a exegese da graça de Deus, para que você não seja deturpado no seu entendimento, para que você não tenha a sua mente cauterizada. Então, Jesus estava dizendo para eles, olha só, vigiem, não baixem a guarda. Jesus estava incentivando, ele não estava ameaçando a sua igreja, pelo amor de Deus. Quando ele fala, não tenham achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus, ele está querendo dizer o seguinte, pare de usar de religiosidade, pare de viver de obras da carne, saia do sono espiritual, passe a viver pela fé. Se nós não andarmos na fé, Deus não se agrada, Deus não tem prazer. Era o que Jesus estava falando, Efésios 5, 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Veja a onisciência de Deus. Versículo 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Igreja, desperta, era o que Jesus estava falando para a igreja de Sardes. Próximo, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Versículo 16, remindo o tempo, atitudes sábias. Quarta-feira vem aqui que você vai aprender mais sobre isso. Porque os dias são maus. Não dá para haver mistura, tanto de lei com graça, quanto de ideologias partidárias que são simplesmente inimigas dos valores da palavra de Deus. Não há associação entre luz e trevas. Não tem como. Então, amados, obras da fé e não da carne. Não pode haver mistura de graça com lei. Há pessoas que estão vivendo um evangelho híbrido. Vivem pela fé, mas jejuam. Existem pessoas que a primeira coisa, quando elas saem daqui, é se batizar nas águas, achando que aquilo que acontece exteriormente é mais eficaz do que acontece no seu interior. São obras que Paulo fala em Hebreus 6, obras mortas. Então, Gálatas 3, 1 a 5. Ó Gálatas insensatos. Eu amo o livro de Gálatas. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? 2. Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da? 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, ou seja, pela fé, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Não há como você fazer a tua carne ficar boazinha. Batistério não vai fazer a tua carne ficar boazinha. A carne nunca se converte. Não pode, disse Paulo aos Romanos, nem mesmo estar sujeita à lei de Deus. Então, quando você usa de armas carnais para tratar de situações carnais, amado, vai dar no mesmo, não vai ter efeito algum. Versículo 4, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. 5,
Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É pela fé. Os Gálatas estavam descaindo da graça de Deus. Eles começaram pela fé e voltaram a ser escravizados por um evangelho híbrido. Há pessoas que olham para nós e falam assim: batismo nas águas é essencial para a igreja de Jesus. Uau! Eu queria saber se nós somos salvos pela água do batistério ou é pela obra do Espírito Santo que Ele coloca o dom da fé no nosso coração. Não, mas a Bíblia diz que assim como Cristo foi no batismo, na figura do batismo, sim, Ele não diz assim como Cristo se batizou, Ele não fala nada sobre isso. A água que lava, que regenera, que limpa, que transforma, é a água da palavra. Não é pelas obras da lei. A lei veio para dizer o seguinte: apontar o pecado, mas a lei jamais trouxe o remédio, o antídoto. A lei não trouxe a solução, a graça trouxe, mas a lei não. Logo, eu não posso me submeter a um evangelho híbrido que mistura graça e lei. Não pode, amado. Ou eu vivo pela fé, ou então eu vou ser fascinado, está entendendo? Do original grego, embruxado, porque quem tem o maior interesse nisso é o inimigo, através da nossa carne. Seja religioso, vá à igreja, mas não dê a sua vida a Deus como culto, como oferta. Vá à igreja, dê a paz do Senhor, mas não tente transmitir algo que você não tem. É assim que o inimigo macula, manipula a mente de uma pessoa. Por isso que Paulo fala que nós devemos transformar a nossa mente. Se você não tem a sua mente transformada pela palavra, você terá a sua mente manipulada pelo inimigo. E ele diz, lá no versículo 3 de Apocalipse: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão. Agora, bispo, sai dessa. Ele vem de repente, pega todo mundo de surpresa. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu era mais novo, a minha tia era de uma igreja da lei, bem legalista. Eu não podia andar sem camisa. Apesar de eu ter uns cambitinhos, muito magrinho, hoje eu estou gordo. Mas ela falava assim: bota a camisa. Mas por quê? Se Jesus vier agora, tu está nu. Eu falei: é mesmo? Mas eu estou de short. Não, tem que botar a camisa. Paulo disse que nós não devemos ser encontrados despidos diante da sua vinda. Eu ficava olhando aquilo e falei: tá bom. Na hora em que eu ia almoçar, olha só, primeiro você tem que orar. Sim, eu sei que eu tenho que orar. Não, mas e se eu me esquecer? Não, você não pode se esquecer. Às vezes a gente esquece, a fome é tanta, Deus perdoa, tá? E era uma luta braba. Eu falava assim: como é que eu vou tomar banho? Você tem que tomar banho de short e camisa. Mas por quê? Não pode estar nu. A letra. Olha o véu. Amados, o que Jesus está falando ali foi o que nós tratamos do contexto histórico. Quando ele fala, virei como ladrão, ele está dizendo o seguinte: olha o que aconteceu com vocês no passado. Não sejam pegos de surpresa. Não por Jesus para punir. O que Jesus está falando é o seguinte:
Estejam atentos. Não baixe a sua guarda. E aí o que acontece? Lá fora eles aproveitam para dizer o seguinte: cuidado, se Jesus viesse agora, e aí? Estás pronto? Você está pronto ou não está? Se ele vier como ladrão, ele pode vir a qualquer momento. Amém, glória a Deus, vou com ele, para a glória. Tenho certeza absoluta disso. Se ele vier aqui agora, melhor ainda. Aleluia. Então, ele quer um arrependimento verdadeiro. Amado, o que é arrependimento? Mudar a forma de pensar e de agir imediatamente. Isso é arrependimento. Confessar a Deus os nossos erros é reconhecer a nossa fragilidade e que dependemos dele. Salmos 32, 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Não pode haver nada oculto diante de Deus. Bispo, mas eu tenho umas coisas feias. Não tem importância. Deus sabe, Ele quer que você reconheça, porque Ele quer trabalhar na sua vida. E Ele diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amado, o perdão já é garantido. Existem determinadas situações que nós afirmamos, o não já é garantido, então arrisca. Aqui é o contrário. O sim, o perdão é garantido. Então, existem irmãos que precisam reconhecer diante de Deus uma fragilidade, e às vezes é uma fragilidade moral. Fale com Deus em secreto, em oculto. Nós não estamos aqui para revelar pecados de ninguém. É você e Deus. Se tiver alguma coisa que você precisa da nossa ajuda, nós estamos aqui. O que vai para o gabinete pastoral, fica no gabinete pastoral. Não vai pelos corredores da igreja. Então, vigiar é manter-se atento, sem dar brecha ao inimigo. É estar armado espiritualmente para estar fortalecido em Deus. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder... Olha o que Paulo está falando. Você vai ficar firme, porque Deus está com você. Versículo 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplicas por todos os santos. Vem estar conosco aqui na segunda-feira. Nós não oramos somente por cura, mas oramos também por todas as situações que abrangem as nossas vidas, em qualquer área. Viver como se Cristo voltasse hoje, era o que Jesus estava falando. Viva na expectativa do Maranata, em que Ele virá agora, hoje mesmo. É isso que Ele está querendo dizer. Ame. Tenha uma expectativa ardente pelo encontro com o teu noivo, com o teu rei. É o que Ele está falando. Paulo uma vez falou que o Senhor daria a coroa da vida, não somente a ele, mas a todos que amam a sua vinda. É isso que Jesus quer. Quando nós nos reunimos para orar, para interceder, você está anunciando o retorno do rei. Quando você está com o seu culto racional, você está falando: olha, Maranata, vem o Espírito. Nós estamos em concordância com o Espírito. O Espírito e a noiva dizem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Expectativa ardente. Você tem que estar com o teu amor afiado perante Deus. É isso que ele está falando. Retornarmos à palavra. Volta lá, Joás, no versículo 3 de Apocalipse 3. Apocalipse 3:3, volta. Isso, 3:3. Isso. Guarda e arrepende-te.
Porquanto se não vigiareis, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ou seja, quando retornamos à palavra, lembra-te, guarda a palavra, lembra da palavra. É através da palavra que nós renascemos, é através da palavra que nós saímos da morte para a vida. A palavra é a fonte de tudo, a palavra é o próprio Deus. Então, Salmo 119, versículo 107, agora sim, Jorge, por favor. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Quando voltamos à palavra, a nossa vida volta para o eixo. Tudo volta a fazer sentido na vida. Porque a palavra, ela se encarrega de trazer sabedoria, trazer conhecimento. Por isso, Apocalipse 3:4, tens contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, suas vestiduras, e andarão de branco, junto comigo, pois são dignas. Antigamente, quando os pagãos iam adorar os deuses, eles eram proibidos de entrar nos templos com as suas roupas sujas. E Jesus está usando a seguinte linguagem, olha só. Presta bem atenção. Você precisa viver uma fé viva. Uma fé que não é apoiada em legalismo. Você precisa honrar o chamado, que é andar pela fé. Isso vai ter como consequência um bom testemunho. Quando ele diz andarão, significa intimidade, comunhão. E quando você tem intimidade, quando você tem comunhão, você simplesmente, o seu testemunho, os seus atos, são atos de justiça. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Você e eu temos uma vocação, nós fomos vocacionados por Deus para uma vida digna, para a dignidade. O chamado de Deus traz dignidade às nossas vidas. É só nós olharmos de onde nós viemos, o nosso passado. Existem pessoas hoje que têm nas suas vidas, sabe, a bênção de Deus plena, tiveram suas famílias restauradas, algumas foram curadas, outros foram levados a um patamar de vida financeira maior, porque Deus honrou a sua fé, o seu amor e a sua fidelidade. Isto é dignidade. Pureza, andar branco significa pureza. E agora ele diz assim no versículo 5 de Apocalipse 3, vá lá, Joás. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. O que Jesus está falando aqui? Ah, bispo, significa que pode apagar. Não é isso. Antigamente, aliás, até hoje é assim, né? Não deveria de ser, mas é. O registro civil de pessoas, quando você nasce, tem uma certidão de nascimento. E vai para um livro. Quando você morre, existe uma certidão de óbito. Naquela época, não existia certidão de nascimento e certidão de óbito. Existia o quê? Livro. Quando eles
se tornavam cidadãos, eram escritos no livro. Morriam, eram apagados. O que Jesus está querendo dizer com isso? Será, bispo, que ele apaga o nome? De forma alguma. O livro da vida, nós aprendemos aqui com o nosso apóstolo, é o livro daqueles que foram redimidos eternamente. Não riscar o nome é um modo de Cristo dizer à sua igreja o seguinte: Ele é quem conserva as nossas memórias. É Ele quem nos garante a cidadania celestial, os direitos e os privilégios que teremos no reino também nos céus. Não serão apagados. O que Jesus está falando é o seguinte: serão lembrados, é justamente o oposto. Ele está dizendo o seguinte: olha, aqui, assim que uma pessoa morre, você apaga, mas eu escrevo uma vez, uma única vez, e não apago. E o registro é para a memória, não para ser apagado, mas é registro da tua cidadania. A tua cidadania verdadeira não é esta aqui da terra. Você pode ser humanamente, naturalidade do Rio de Janeiro, de Fortaleza, de Ceará, mas a tua verdadeira naturalidade é co-cidadão dos céus. A tua cidadania é celestial. O seu nome está lá, está registrado, não tem como apagar. Mesmo que você morra, ainda que morram, viverão. Você estará com Ele para sempre. É isso que Ele está querendo dizer. Ele não vai apagar. E aí, a importância de você estudar o Evangelho segundo a graça de Deus. Porque lá fora eles vão dizer: cuidado, porque ele pode apagar o teu nome. Ele te pega de surpresa e apaga o teu nome do livro da vida. Não é isso. De forma alguma. É justamente a garantia de que o que acontecia humanamente na sociedade em que eles participavam não pode acontecer no mundo espiritual. Deus não é homem para mentir. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então, ele continua dizendo: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que não dorme, todo aquele que está vigilante, todo aquele que conhece a dignidade do chamado, da vocação, todo aquele que também quer com que esta dignidade alcance os outros que estão lá fora como ovelhas desgarradas, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, amados, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, nada de frivolidade espiritual, nada de sono, nada de dormir. Os dias lá fora são maus, são dias negros, se bem que agora a luz está vindo. Mas a luz maior somos eu e você. Jesus falou: vocês são o sal, vocês são a luz. Então, vocês têm que brilhar. O que Ele fez nas nossas vidas não tem como ocultar. Então, o avivamento vem pela graça de Deus, vem pela palavra. Precisamos ficar firmes no nosso amor por Deus, no convívio com os irmãos, nos cultos, não religiosamente, mas movidos por um coração, sabe, cheio de amor a Deus, pelas almas que estão lá fora, pelo próximo. Vamos viver pela fé, amado.
O nosso interior tem que refletir, o nosso exterior tem que refletir o nosso interior, sem religiosidade. Ele nos ama eternamente, Ele quer uma noiva alerta, vigilante e que tenha expectativas quanto ao seu retorno. Ele já amarrou o diabo e nos deu condições de vivermos a sua palavra. Paulo, certa vez, ele disse para os Efésios: não deis lugar ao diabo, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Hebreus 2:10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. E aqui está uma pequena parte dos muitos filhos que ele conduzirá, que ele está conduzindo à glória. Aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. E aqui eu queria dizer uma coisa para você. A igreja de Sardes não tinha nenhum problema. Ela não tinha nenhuma doutrina de nicolaítas, nenhum balaamita, nenhum filho de Jezabel, não havia falsos mestres, não havia nada disso lá. Não havia nada disso. O antigo pregador, o sábio pregador, ele costuma dizer o seguinte, que quando a igreja quando a igreja não está passando por um processo de maturidade espiritual, ou seja, isso vem através do quê? Das tribulações, das lutas. O evangelho não é um mar de rosas. Mas o evangelho te garante que você passará por todas essas situações incólume. Incólume. Então, ele diz, o autor da salvação deles. Versículo 11, Joás, perdão. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de três. Um só. Errad, do hebraico. Por isso é que ele, olha só, quando você chegar lá em cima, e ele confessar o teu nome diante dos anjos, é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Você já parou para pensar nisso? Versículo 12, dizendo, a meus irmãos, declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Versículo 13, eu adoro essa palavra. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Versículo 14, visto pois, está falando de você. Os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem, em outras versões, aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo 15, e livrasse todos, livrasse você, livrasse eu, todos nós, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda vida. Você é livre. O diabo não pode te escravizar. Ele pode manipular os seus pensamentos para que você enfrente carne com obras da carne. Mas quando você enfrenta carne com armas espirituais, Paulo disse, as nossas armas não são carnais, mas são espirituais. E elas são poderosas em Deus, para destruir o quê? Sofismas, fortalezas, altivezes, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Este é o teu Deus, este é o autor da salvação. É assim que Ele quer que nós vivamos, alertas, vigilantes, ligados, sabe, porque estamos na videira verdadeira. Seja ativo, não durma espiritualmente, resista ao inimigo, não lhe dê brecha, sempre atento, não baixe a guarda. Bispo,
É muita coisa, não é não. É só você ter comunhão com Ele, que isso tudo vem à sua vida. Esta é a vontade de Deus, assim disse o Senhor, amém? Vamos ficar de pé. Bispa Cristiane, Bispo Sérgio, por gentileza. Louvado seja Deus. Glórias a Deus, estenda suas mãos para o altar, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque Tu não falhas, Tu cumpres, Pai, cabalmente os Teus propósitos na nossa vida. E obrigado, Senhor, por estas vitórias. Obrigado, Senhor, porque Tu escolheste um presidente que honra a palavra de Deus, um presidente que valoriza, ó Deus, o cristianismo, os princípios bíblicos e cristãos. Obrigado, Senhor, por esta palavra profética que foi manifestada e pregada nesta noite, e declaramos, Senhor, uma semana vitoriosa. Declaramos que os anjos de Deus estarão ministrando em nosso favor, nos dando toda a provisão, toda a paz, toda a alegria, tudo aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus. Vá em paz, vá feliz, o Senhor é contigo. Graça e paz.